Quando eu tive o meu despertar racial, que aconteceu em 2019, com 23 anos, numa dinâmica chamada Caminhada dos Privilégios, onde eu percebi o lugar que eu estava dentro dessa estrutura, falei, meu Deus, então será que eu tenho que parar de falar de clima e começar a falar de raça? Porque como você vai falar de clima para alguém da quebrada, da periferia? A cada 8 minutos, um corpo preto tomba. Você vai falar de clima? Mas para mim, falar de clima se tornou não apenas o tema do meu ativismo, mas uma estratégia de sobrevivência, entendendo que o clima, ele rege a estrutura do nosso planeta. Atualmente, eu estou diretora executiva do Perifa Sustentável, que é uma organização para democratizar e acessibilizar esse debate sobre clima, sustentabilidade em contextos vulnerabilizados, em contextos periféricos. Eu estou jovem embaixadora da ONU e também estou vice-curadora do Global Shapers, que é uma comunidade do Fórum Econômico Mundial com jovens de diversos países que estão causando impacto positivo nas suas comunidades. Em 2016, eu entrei na universidade e comecei a estudar relações internacionais. E depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu recebi uma bolsa de uma organização chamada World YMCA para representar a juventude brasileira na COP23, que é a Conferência de Clima da ONU, que aconteceu em Bonn, na Alemanha. E aí, quando eu estava nessa conferência, foi muito chocante, porque eu não via pessoas parecidas comigo. O que eu via eram homens brancos, heterossexgêneros, ricos e velhos, que sustentavam uma narrativa a partir do meu lugar de fala. Ou seja, eles falavam como que a crise climática ia impactar os territórios periféricos, as comunidades indígenas, os povos quilombolas. E aquilo me gerou uma reflexão. Eu me perguntei, por que eles não me dão microfone? Por que eles não me dão esse espaço? Porque eu sou uma mulher preta, estou na periferia e estou estudando esse tema. E aí, depois de um tempo, eu entendi que você ter um microfone, você ter o lugar de fala, esse espaço, simboliza poder. E numa estrutura patriarcal, heteronormativa, capitalista, de supremacia branca, a mulher negra não tem espaço. E eu percebi que se eu quisesse ter um espaço, eu precisaria criar as minhas próprias oportunidades. Eu entendi que todo esse universo climático não era apenas desses espaços internacionais, mas era aqui, da periferia, da Brasilândia, do Jardim Almanara. Mas muitas vezes não chega com esse conhecimento técnico e científico por conta de algumas barreiras sociais, por conta de alguns muros invisíveis que nos afastam desse espaço. E aí eu decidi criar alguma coisa para ser ponte. Surgiu a ideia do Perifa Sustentável. A gente tem um time de 8 pessoas, 4 experientes e 4 mais jovens, muito nesse lugar de trocas intergeracionais, muito nesse lugar de humildade e ousadia. Humildade para eu saber escutar a pessoa que tem mais conhecimento político do que eu, que tem mais anos de carreira do que eu, e saber que o meu caminho não precisa ser tão árduo e difícil como foi dessa pessoa, porque ela vai me mostrar possibilidades. Mas ousadia para olhar no olho e defender uma pauta que eu acredito, defender uma ideia, entender que a minha juventude traz disrupção, traz inovação, traz novidade. Isso tem que ser valorizado. Enfim, o Perifa nasceu dessa forma. Em 4 dias a gente vai para Glasgow. A gente está com um time de 4 pessoas, uma delegação com 4 jovens mulheres negras periféricas, 2 aqui de São Paulo, eu e mais uma de Manaus, que é a Vitória Pinheiro, uma mulher trans, afro-indígena, e a outra é a Ellen Munielli, que é do Rio Grande do Norte. E aí você me pergunta, tá, essa foi a sua trajetória até aqui. Qual que é a foto final? Onde você quer chegar? É muito doido, né, pensar nisso. Mas eu me vejo enquanto uma ativista internacional com atuação local. Eu quero ser reconhecida enquanto uma jovem referência em sustentabilidade, crise climática e negritude, entendendo que está na hora da gente territorializar e racializar esses debates. Então, por que a gente valoriza tanto Greta Thunberg e não valoriza as lideranças indígenas e quilombolas que a gente tem na nossa nação? Por que essas lideranças são mortas, são perseguidas, são silenciadas, enquanto as lideranças do norte global são exaltadas e referenciadas?
Então, meu objetivo é transformar essa lógica, mudar essa narrativa e me colocar nesse processo enquanto líder. Uma mudança que eu acredito que a minha geração traz, que antigamente ela é aquela coisa, né? O mais velho falou, o mais novo abaixa a cabeça e obedece. Tipo, você não pode questionar o seu pai, você tem que obedecer. Isso fez com que a geração mais velha que a minha, mais experiente que a minha, entrasse muito nesse lugar de aceitação e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí chega a minha geração e fala, por quê? Em 2021, eu escuto alguns questionamentos que transformam minha visão de mundo. Uma pessoa da minha rede me pediu um café virtual e queria saber mais sobre o Perifa. É um homem negro. Aí perguntou, você já faz dinheiro com o Perifa? Quais são os projetos e tudo mais? Eu falei, não, tudo voluntário, a gente faz x, a gente tem essas ações. E aí a pessoa falou, calma, você ainda não faz dinheiro com o Perifa? Como que você se mantém? Eu falei, eu tenho outros empregos, outras fontes de renda. Aí essa pessoa falou assim, Amanda, já percebeu que essas organizações ambientalistas, que se dizem antirracistas, tem 1 ou 2 pretinhos no time. Geralmente esse pretinho está numa posição de comunicação ou execução e nunca num lugar de estratégia. E essas empresas, essas organizações sociais, utilizam o nome, a voz e a imagem desse pretinho para se declarar antirracista e falar que está apoiando a construção de uma sociedade inclusiva. Mas não, eles só estão mantendo o sistema. Algo que foi fundamental para mim em todo esse processo foi ter rede de apoio. Era como se Jesus fosse me apresentando pessoas, abrindo redes, me conectando com uma galera que também acreditava nisso, que era cristã e ativista, ou que eram pessoas pretas e lutavam pela causa ambiental. E aí eu fui entendendo todo esse universo e percebi que, primeiro, não dá para ser ambientalista sem ser antirracista, senão você está falando para um grupo privilegiado, branco, elitista, rico, para a bolha. Então, se a gente quer furar a bolha, a gente precisa pautar raça, pautar gênero, pautar orientação sexual dentro do debate climático, sim. E isso não significa que a gente vai colocar cada coisa numa caixa. Mas é como se a gente colocasse tudo numa caixa, desse uma chacoalhada e falasse, olha, tá tudo conectado. O fato de eu ser ativista climática não me torna menos mulher negra. O fato de eu ser uma ativista pela negritude não me torna menos defensora do meio ambiente. A sociedade capitalista gosta de colocar pessoas em caixa, gosta de setorizar. A gente viu que esse modelo de desenvolvimento ele não deu certo, que é aquele mito do capitalismo meritocrático que vai ajudar as pessoas a se desenvolver. Esse capitalismo meritocrático ampliou as desigualdades sociais e trouxe caos, porque hoje a gente está vivendo uma multiplicidade de crises. É crise climática, ambiental, social, econômica, sanitária, democrática, ou seja, o atual modelo econômico, ele falhou. E quando a gente olha a questão de clima dentro desse modelo econômico, a gente vê um desequilíbrio climático por conta desse modelo, que é um modelo fundamentado na exploração, na disputa, na apropriação de recursos. E aí você fala, tá bom, mas e o Brasil? Qual que é o papel do Brasil? O Brasil tem uma das maiores reservas de água doce no mundo, tem a Amazônia, uma das maiores florestas tropicais, a gente tem diversos defensores da terra, pessoas indígenas, quilombolas. Qual que é o papel do Brasil? E a gente vê o governo trazendo uma narrativa muito preocupante. A gente viu o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização ambiental, a gente viu uma perseguição às populações indígenas, a gente viu o aumento da poluição, a gente viu o nosso país voltar para o mapa da fome, a gente viu uma perseguição às universidades e a gente vê uma tentativa de desenvolvimento falha, retrógrada, neocolonizadora e que não deu certo. O Brasil ele chega numa posição muito enfraquecida nos debates internacionais globais sobre o clima.
porque o mundo está de olho no que está acontecendo. Olha o desmatamento, olha as queimadas. O mundo está vendo. E o que acontece é que, em relações internacionais, a gente estuda isso. Tem uma frase que diz que não existe vácuo de poder, não existe vazio de poder. Então, quando o governo federal ele se afasta, ele cria um espaço para que outros agentes, outros atores sociais, ocupem esse espaço. E eu vejo, por estar inserida nesse meio, uma mobilização muito potente, muito profunda dos governos subnacionais, da sociedade civil e das empresas. Antigamente, quem fazia política? Quem estava nesses espaços? Os governos. Hoje, quem que ocupa as negociações internacionais? Quem promove as atividades? Quem também está lá participando? São as empresas, são as organizações da sociedade civil, são os governos subnacionais. Então, isso que o Brasil está apresentando não é uma característica isolada da nossa nação, mas a gente vê uma dinâmica do mundo sendo transformada para que a gente tenha mais articulações multiníveis, uma descentralização do poder. Antigamente, o que a gente está fazendo hoje, se eu quisesse colocar a minha voz no mundo para as pessoas escutarem, eu teria que me deslocar até um lugar, um estúdio e tudo mais. Hoje vocês estão aqui, no Jardim Almanara, na periferia. Isso é um movimento que está acontecendo. O mundo está caminhando para esse lugar. E a questão é, as empresas que não se adaptarem, as empresas que não olharem para essa questão, as empresas que negligenciarem essa pauta, vão ser as empresas que vão deixar de existir nos próximos 10 anos. Não importa se vai ser uma empresa gigantesca, multinacional, ou ser uma empresa de família. Vai deixar de existir. Por quê? Porque a minha geração não aceita mais trabalhar em qualquer lugar. A gente não quer apenas ganhar dinheiro, mas a gente quer viver por uma causa. E não é apenas, eu vou entrevistar esse jovem para ver se ele está apto à vaga. O jovem de hoje, pelo menos os meus amigos, as pessoas que eu estou conectadas, chega para a empresa e tem uma série de perguntas. Chega numa entrevista e fala, quantas pessoas negras tem no seu time? O que vocês estão fazendo de trabalho social nas periferias, nas favelas? Onde que vocês estão investindo o seu dinheiro? Estão investindo em organizações que machucam o nosso meio ambiente? Então, a gente vê uma mudança. As empresas que estão olhando para essa questão, sejam as empresas que realmente acreditam na causa, sejam as empresas que estão com medo do que está acontecendo e querem surfar a onda, elas estão seguindo uma dinâmica do mundo, no sentido de, se isso não acontecer, daqui a alguns anos a gente não vai ter mais mundo, a gente não vai ter mais planeta. A minha geração é marcada por essa ousadia de enfrentar, de questionar, mas também a geração marcada pela eco-ansiedade. A geração que não quer ter filho porque não sabe qual é o planeta que esse filho vai encontrar. A geração que foi atravessada pela pandemia, que teve que ficar grande parte da sua vida dentro de casa e agora tem problema de socialização. Então, eu vejo todo esse cenário como dois paralelos e tanto uma potência como uma grande fragilidade, que acaba reverberando nessa questão da empresa. O ESG, o ESG, pode ser tanto uma potência para os líderes que realmente acreditam nessa pauta, quanto uma fragilidade para as pessoas que só olham isso como uma estratégia de surfar a onda. E o que vai determinar qual desse polo que vai ser é cada pessoa que decidir se posicionar. Eu, enquanto jovem embaixadora da ONU, tenho a missão de propagar o alcance da agenda. Ela propõe que o nosso modelo tem que ser fundamentado nesse tripé da sustentabilidade, ou seja, diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. E o lema da agenda é não deixar ninguém para trás, ou seja, todos, todas e todos precisam estar incluídos nesse rolê. Mas será que todos estão incluídos nesse rolê? Em nenhum momento dos 17 objetivos ou das 169 metas, a população LGBTQIA+ é citada. Apenas na meta 10.2,
a pauta racial é evidenciada. E aí a gente se questiona. Quem que é que estava construindo essa agenda? Que não pensou nessas duas pautas? Raça e orientação sexual. Esse todos inclui quem? Então, apesar de eu ser uma entusiasta da agenda, ver um futuro, uma possibilidade de futuro muito promissora, a gente precisa pautar essas fragilidades e questionar quem está indo para esses debates internacionais negociar essa agenda. Porque não dá mais para ser a figura do homem branco, hétero, cisgênero, rico e velho, porque ele vai olhar para o que o representa. Se a gente quer ter diversidade, inclusão, pluralidade, a gente precisa trazer outros corpos. Tem que colocar gente preta nesse rolê. Tem que colocar uma mulher trans. Tem que pagar a viagem de uma mulher trans e ir até a COP representar a juventude brasileira. Não dá mais pra gente deixar essas pessoas de fora. E como que a gente faz isso? Eu gosto muito que a agenda, ela traz o princípio dos 3 Is, que é integração. A agenda é integral, ela é interligada e interrelacionada. Esses são os 3 Is. Ou seja, geralmente a gente analisa a agenda a partir de diversos quadradinhos. O quadradinho número 1 é redução da pobreza, o 10, diminuição das desigualdades, o 13, ação climática, o 17, parceria em prol das metas. Mas, quando a gente olha a partir dessa perspectiva dos 3 Is, a gente vê a agenda como se fosse um quebra-cabeça. Então, se eu quero combater a crise climática, o DS13, eu preciso cuidar da água e do saneamento básico, o DS6. Se eu quero cuidar da água, eu preciso promover energia limpa e de qualidade, o DS7. Se eu quero promover energia limpa, eu preciso olhar para o DS4, educação de qualidade. Se eu quero educação de qualidade, eu preciso olhar para o DS5, igualdade de gênero. A agenda, ela é integral, interligada e interrelacionada. Ou seja, um ODS complementa o outro. Mas, analisando a partir dessa perspectiva, é importante olhar para as fragilidades da agenda. Não dá para falar, uau, Agenda 2030 vai salvar o mundo. Porque não vai. Dentro da Agenda 2030 tem algo que poucas pessoas conhecem, que é o roteiro de localização dos ODS, que é uma estratégia para a gente olhar para o local, para os governos subnacionais, a partir de 5 princípios, que é sensibilização, defender a ideia, implementação, monitoramento e para onde vamos. Por que a gente sabe da Agenda 2030 e não sabe do roteiro de localização dos ODS? Por que essa informação não chega? Já que não chega, o que a gente pode fazer para chegar? Talvez essa conversa seja um primeiro passo, mas não pode ser o único.